Olá a todos, eu sou o Claudenir Scalzer, CEO da Conexus, e hoje temos o prazer de iniciar o projeto Novidades Conexus Cloud. Nosso principal objetivo com esse projeto é manter vocês, nossos valiosos clientes, sempre atualizados sobre as inovações da nossa plataforma, e para aqueles que ainda não fazem parte da nossa rede, esta é a sua chance de conhecer nossa solução que está no mercado há mais de 2 décadas. E para inaugurar esse nosso primeiro episódio, tenho o prazer de apresentar os nossos convidados, Kézio Goitolini e Demetrios Escárdua. O Kézio é o CTO aqui na Conexus e o Demetrios, o gestor do time de desenvolvedores. Eles são duas mentes muito importantes por trás da engenharia da nossa plataforma, do Conexus Cloud. E, Kézio, muito obrigado aí mais uma vez por participar dessas lives, Demetrios também. Acho que estamos aí com a responsabilidade muito grande de inaugurar esse momento, de trazer sempre novidades, sempre o que o mercado tem debatido sobre as tendências, sobre as dificuldades. Vamos sempre tentar trazer alguns toques aqui de inovação para os nossos clientes e para quem nos assiste nas nossas plataformas. Fiquem à vontade para se apresentar, enquanto o pessoal vai chegando aí para assistir o nosso conteúdo. Muito obrigado, Cláudio, pela possibilidade de falar um pouco sobre o que a gente faz. Eu acho que assim, é bem sabido que esses assuntos de tecnologia, integração e inovação estão tomando muito o cenário dos negócios e gerando bastante momentos para a gente criar soluções para os clientes. E aqui eu acho que não é nada diferente disso. Obrigado, Kézio. Obrigado principalmente pelo tempo de vocês. Demetrios, também fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui junto com vocês para a gente debater um pouquinho mais sobre esses assuntos que são pertinentes no nosso dia a dia. E acho que a gente tem bastante coisa legal para passar para as pessoas que vão estar aqui nos ouvindo. Eu acredito que muitos de vocês que já são clientes da Conexus conhecem o Kézio e o Demetrios, já devem ter participado de alguma reunião esporádica com eles, debatendo algum tema técnico no nível mais avançado. E sempre que tiver um tema, eu vou convidá-los aí, conto com a participação sempre de vocês para discutir sobre temas que são dúvidas muito comuns dos nossos clientes e também de potenciais clientes da Conexus, como eu falei inicialmente. Você que ainda não é cliente da Conexus, nosso time comercial fica inteiramente à disposição. Através desse QR Code que aparece aqui em cima, você consegue acessar o nosso site, falar com a nossa equipe, tirar suas dúvidas e também mandar sugestões. Tá? Nos comentários você também pode colocar as suas dúvidas, a gente sempre que possível vai manter contato. Para você que é cliente da Conexus, só lembrando como que você fala com a gente, o nosso canal oficial é através do nosso plataforma de suporte, do Helpdesk, onde você consegue, de dentro do próprio Conexus Cloud, abrir o ticket, falar com a nossa equipe, enviar sua demanda, enviar sua sugestão, enviar sua dúvida ou seu problema, e nosso time vai fazer essa sua demanda circular dentro da Conexus, dentro do time adequado para cada problema, cada situação que estivermos tratando. O tema de hoje, vamos falar sobre integrações, web services e APIs. São temas que já passaram da época de estar na moda, mas o segmento de comércio exterior, como nunca, tem buscado eficiência, otimização e integração. É uma parte muito relevante dentro do supply chain, da cadeia de suprimento e de logística internacional. E, Kézio, antes de começar, a pergunta, na verdade, começando, né, a pergunta mais básica aí, como surge uma necessidade de uma integração, né, dentro de uma empresa, dentro de algum cliente nosso, até mesmo de forma genérica? Cláudio, a necessidade de integração geralmente surge quando diferentes sistemas têm a necessidade de trabalhar juntos, seja visando eficiência ou uma robustez aí a falhas, né? E, geralmente esse processo ele é iniciado na área de negócios e transita para a área de tecnologia para que seja avaliado as possibilidades aí de comunicação. Legal, legal. Ô Demetrios, e para que serve essas integrações? Quais são os objetivos? Quais problemas geralmente tenta se resolver quando se busca uma integração? Olha, eu acredito que o principal fator ali
seria a troca de informações entre sistemas diferentes, né? Então, transitar ali dados entre sistemas, né? Isso ajuda muito quando você busca automatizar fluxos de trabalhos e de processos, né? Eh, e serve também quando você precisa flexibilizar, né, esses dados, essa comunicação entre os 2 sistemas, e também na parte de escabilidade, se eu posso dizer assim, quando você tem muita coisa que você precisa, muito dado que você precisa estar entre, né, trafegar entre 2 sistemas, e você demandaria de muita mão de obra, né, para ficar fazendo isso nos 2 sistemas. Legal. Ô Késio, quando a gente fala assim, vou desenvolver uma integração, quais cuidados, o que que define uma integração ser boa ou ruim, robusta ou não robusta, na sua visão? Legal. Cláudio, eu acho que para a gente definir se uma integração é boa ou não, é importante a gente levantar certos critérios de qualidade e de eficácia. Para mim, uma integração é considerada boa quando ela tem confiabilidade, quer dizer, ela funciona de maneira ininterrupta, ela é escalável, ou seja, ela consegue acobertar uma mudança no volume de dados do cliente sem gerar gaps, sem gerar gargalos. Quando ela é tolerante a falhas, porque uma coisa na TI é que todo sistema, em algum momento, deverá passar por alguma falha, seja do sistema ou da infraestrutura. É importante também que ela seja segura, né, que ela leve apenas os dados de interesse e que não exponha esses dados. Ela tem que ser flexível para conseguir crescer junto com o negócio do cliente. E ela tem que ser monitorável, tem que ser observável também, porque também é importante você saber que todo artefato que você tem, que ele está funcionando como deveria. Então, assim, basicamente eu acho que um projeto tem que cobrir essas características para que ele seja considerado um projeto robusto, um projeto que de fato entrega valor para o cliente. E aí, se você enxerga que tem que ter algum padrão, algum tipo de tecnologia específico, também pode ser considerado, conforme as tecnologias que eu uso, uma integração robusta. Eu acho que talvez o oposto de robusto, eu tentei não entrar muito nessa linha, mas seria uma integração, não talvez na melhor técnica, né? Técnica. Sim, exatamente. Hoje, esse contexto aqui de integração, ele evoluiu muito, Cláudio. A gente veio de uma realidade aí que a gente tinha poucos recursos e muitas vezes algumas etapas eram manuais, envolvendo pessoas, para tecnologias que hoje a gente consegue desenvolver integrações que funcionam com autonomia. Aí eu acho que um grande destaque são os padrões que foram criados em cima dos web services, os padrões REST, os padrões SOAPs, os GraphQLs, que criam padrões que tornam mais simples o processo de desenvolvimento e de sustentação dessas integrações. E também tem uma parte um pouco mais conceitual, que seriam os recursos tipo webhooks, middlewares, mensagerias, que tornam o processo de integração mais dinâmico também. E essa Beleza. gama de recursos também faz com que gere dúvidas no cliente a escolher qual caminho seguir. Então é importante ele também ter um apoio técnico ali à altura do desafio. Legal. Demetrios, quais são os benefícios que você enxerga de ter uma integração dentro dessas melhores práticas, dessas tecnologias que o Késio comentou, para o nosso cliente quando está escolhendo um projeto ou definindo um projeto? Olha, Cláudio, eu elencaria 3 principais benefícios aí. O primeiro deles é redução de custo operacional, né? Eh, redução ali do processo manual de você estar trafegando essa informação, né, em outro sistema. Então, com essa troca de informações já automatizada, né, os 2 sistemas se falando, autonomamente, eh, a gente reduz esse custo de operação. Um segundo seria dados, a gente teria dados atualizados e precisos, né. Eu tenho confiança que aquela informação que está sendo trafegada não tem erro, né, a a informação X é a informação X no outro sistema também, porque eu estou fazendo uma cópia dessa informação, eu não deixo para né, não posso correr o risco do ser humano digitar ali alguma informação errada ou equivocada.
E por último, mais competitividade, né? As empresas que fazem possuem integrações, ela consegue fornecer e oferecer serviços melhores e mais inovadores aos seus clientes. Legal. O Késio, um pouco antes aí, falou para a gente sobre alguns termos técnicos, né? API Web Services. Não sei, Késio, você poderia talvez explicar um pouquinho melhor o que é? Se API Web Services é a mesma coisa, mais para o pessoal que está acompanhando aí inicialmente, talvez que não tenha um conhecimento muito aprofundado, de uma forma bem sucinta também, para não tomar muito tempo de vocês. Sim. API é um termo assim bem genérico, Cláudio. Ele quer dizer que é um ponto de entrada para você estender uma aplicação. O Web Services é um modelo de API. É uma forma que você consegue interagir nos sistemas através de uma camada web. O legal do Web Service é que você consegue acoplar sistemas sem necessidade de implementar as mídias de comunicação, porque a gente já usa padrões existentes da web, que é o HTTPS, os padrões de troca de mensagens JSON, XML, que são padrões já massificados na web. Então, você economiza tempo na integração utilizando padrões já massificados e testados pelo mercado. E também tem outra vantagem, que é quando você precisa de um profissional para trabalhar nisso, porque por ser um padrão de mercado, torna mais fácil você ter à disposição essa mão de obra. Você falou dois nomes também, Kézio, que eu não sei se o pessoal está antenado, Webhook e Puller. Qual a diferença deles? É a mesma coisa? Você fez um comparativo, né? Isso, Rapidamente. isso são estratégias de integração. O webhook, assim, é uma estratégia quando você precisa de uma integração que entregue dados à medida que eles são atualizados, onde um sistema observa um registro e quando esse registro sofre uma mudança, uma ação, ele dispara um gatilho e imediatamente o sistema já comunica o outro sistema que houve uma dada alteração num processo para que esse sistema faça suas atualizações e siga com o seu processo. O modelo de Puller é um modelo mais simples de se implementar, porém ele demanda que os sistemas se chequem de tempos em tempos para entender se elas têm algum trabalho de integração para realizar. O modelo Puller ele é mais usado porque ele tem uma implementação mais simples, mas ele não atende a todo tipo de integração pela característica de apresentar um delay entre a troca de dados. Então, o Puller, basicamente, o software que vai se conectar no outro, ele vai lá e inclui ou busca dados. E o modelo Webhook, pelo que eu entendi, esse software que está integrando com outro software A com software B, quando eu programo algo que quando algo mudar, ele empurra o dado sem outro software ter que vir buscar. Seria isso, basicamente. Exatamente, Cláudio, exatamente. E você falou um outro termo também, que é o middleware. Isso. O que seria? Middleware é uma característica, é um tipo de programa que você pode utilizar para fazer uma integração entre dois sistemas. Hoje é muito comum que os sistemas já tenham alguma biblioteca de API disponível para os seus usuários ali fazerem integrações. Quando você tem dois sistemas que já dispõem de APIs para integração, o cliente pode desenvolver um programa que faz uma ponte entre esses dois sistemas. E esse programa que fica aí no meio de campo, ele é conhecido como middleware. Entendi. Então é um software terceiro que faz essa ponte entre os dois softwares. Eu posso ligar os dois direto sem o middleware, ou eu posso ter um terceiro software que faz essa ponte de comunicação entre os dois. Resumindo, entendi certo, né? Isso, exatamente, é isso mesmo. É um nome complicado para uma coisa simples. Coisa assim, faz parte da vida da TI, né, Demetrios? Isso aí. Késio, os nossos clientes hoje, quando eles querem interagir com o banco de dados do Connexus Cloud, mandando dados, lendo dados, quais são as formas que nós temos para oferecer para eles fazerem essa integração hoje? Legal. Cláudio, temos formas padrões de mercado. Geralmente, eu recomendo para uma extração de dados mais massificada, fazer uso das views, que já são mecanismos para se trabalhar uma certa massa de dados, e a forma de se conectar e extrair também é uma forma bem padrão de mercado. Quando existe a necessidade do cliente devolver dados para o sistema ou automatizar algum processo dentro do sistema, a forma mais recomendável é que ele faça uso da API do sistema, para que o sistema consiga tratar
o dado imputado via integração, da mesma forma que ele trataria o dado imputado via tela, passando todas as regras de validação e de negócio que o usuário faria se fizesse esse input manual. Então, basicamente, são duas tecnologias, Cláudio. O acesso direto ao banco de dados para extração de dados e o acesso às APIs para fazer input de dados ou pequenas extrações. Perfeito, entendido. Demetrios, a gente tem hoje uma realidade na Conexus de vários clientes que nos acionam pedindo acesso a views, APIs, como o Kézio comentou aí, querendo desenvolver os seus projetos de integração. Você consegue trazer para a gente alguns exemplos desses projetos de integração mais comuns que a gente tem trabalhado? Sim. Os projetos, por exemplo, utilizando views, ele envolve principalmente hoje a criação de dashboards e de relatórios, né, de BI para tomada de decisão. Isso é muito importante, né? Ter em suas mãos dados confiáveis e praticamente em tempo real para que você possa tomar as decisões corretas e mais assertivas. E usando APIs, eu posso elencar aqui as nossas integrações com CMS, com WMS, alguns RPs, né? Tá bem fresco agora, a gente está fazendo uma de força de venda para aplicativo, né? De força de venda. E também a gente tem, já trabalhamos no passado com a parte de conexão com e-commerces e marketplaces. Legal, bem amplo, né? Então tem desde a parte de relacionamento com o cliente, portais de relacionamento, como você comentou, ICMS, tá bem na moda, alguns clientes desenvolverem o seu portal próprio ou demandar da Conexus desenvolvimento. A parte de RP também, muitas empresas de grande porte usam RPs globais como SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, e integram com o Conexus, usando o Conexus como solução de Comex e logística internacional, então acaba tendo essa demanda de integração, né? Bom, queria fazer uma pergunta também para o Kézio, relacionada a esse mesmo tópico, Demetrios. O nosso cliente hoje, quando ele deseja fazer uma integração com o Conexus Cloud, ele depende da Conexus para fazer essa integração, ou ele consegue do lado dele desenvolver tudo sozinho, através do outro parceiro, do outro software, né, a outra ponta da conexão, né, como a gente está conectando ali dois softwares, tem o Conexus Cloud, no caso que nós estamos falando, e o segundo software que vai mandar e receber dados, ou os dois, ou um só, depende do projeto. Ele consegue desenvolver sozinho? Cláudio, eu não consigo te responder isso sim e não. É uma resposta que depende muito da situação, do nível de maturidade do cliente como TI, porque geralmente o nosso cliente ele atua numa área um pouco diferente da TI, né? Uma área de comércio internacional, de distribuição, e pode não ser o foco da empresa. Sendo esse cenário, eu acredito que o ideal é o cliente ter apoio profissional. Hoje temos aqui uma equipe que faz isso todo dia e acredito que vai trazer benefícios para o cliente nos envolver no projeto de integração. Mas, dependendo do nível de maturidade dele, ele consegue, sim, como eu já vi, desenvolver uma integração por conta própria. Legal, ou seja, ele consegue, só que ele tem que ter uma equipe capaz, uma equipe que tenha esse conhecimento para poder trabalhar o projeto, e não só de tecnologia, né, uma equipe de negócios também envolvida, pelo que eu entendi, para poder ajudar a desenhar o que precisa ser feito, né? Bom, Kézio, o cliente que, nesse caso, deseja fazer uma integração por conta própria, sem terceirizar para Conexus, você já deixou aqui uma fala que, apesar de rápida, é muito importante. É muito valioso ele envolver a Conexus nesse processo para a gente conhecer o que ele está desenvolvendo, ajudá-lo a desenhar o projeto, a instruir de como fazer o projeto. Até porque dentro da Conexus as dúvidas dele podem transitar por diversos setores, então se ele nos manda um projeto por escrito, a gente deixa isso documentado na nossa base de conhecimento, de forma que outras pessoas, dentro dos mais de 150 funcionários da Conexus, diretos, consigam, qualquer um que for demandado um apoio, tenha onde ler e saber, eu estou entendendo o que esse cliente quer fazer e como ajudá-lo. Mas a pergunta por si quais são as dicas que você deixaria para esse cliente que vai fazer integração por conta própria,
que é importantíssimo ele observar antes de começar um projeto de integração via web services e APIs? Legal, Cláudio, muito pertinente essa pergunta, porque eu acho que o sucesso ou fracasso de um projeto desse está muito ligado a como você começou ele. Eu colocaria assim como principal questão é definir de maneira clara os objetivos da integração. De uma maneira assim, bem simples, o que essa integração tem que fazer? Um segundo ponto seria fazer uma análise detalhada dos sistemas envolvidos na integração, para entender que, salvo a integração, o resto que os sistemas fornecem de controles tem aderência com o que eu quero fazer. Outro ponto também é escolher uma abordagem de integração que seja adequada para o objetivo do projeto. Porque, como falei ali, a gente tem webhook, a gente tem puller, a gente tem padrões de web service, e essas decisões são muito relevantes para o projeto, porque elas podem definir a quantidade de mão de obra empregada. Né? E a maior parte desses projetos, o maior investimento costuma ser mão de obra. Outro ponto também muito importante é planejar o projeto, definir pequenas entregas, pontos de teste. Um outro ponto também que é importantíssimo é avaliar a segurança do projeto como um todo, porque como a API trata dados e são pontos de abertura de sistemas, se isso não for tratado, você pode criar vulnerabilidades ao desenvolver uma integração. Outro ponto também muito fundamental é documente o processo. Documente o processo da integração, treine os usuários nesse processo, porque sistemas cedo ou tarde tendem a apresentar alguma falha. E a equipe, quando não conhece uma automação e ela falha, torna muito mais complexo a recuperação disso. E, por final, avalie o ROI do seu projeto. Entenda se o que você vai investir para fazer gera retorno para o seu negócio. Porque muitas vezes a integração salta aos olhos. Poxa, vai economizar mão de obra, vai minimizar falhas. Mas o custo para fazer essa integração vai te gerar esse retorno? Essa, eu acho que de um projeto de integração costuma ser uma das partes mais complexas de se definir. É o primeiro gatilho, eu acredito, né? Porque se você não sabe se isso vai ser rentável ou não, você pode entrar numa aventura, fazer um negócio fantástico que resolve um problema, mas que você resolveria ele sem integração com um custo muito menor. E um outro ponto também que você falou aí que me tem chamado muita atenção, não só nosso e de todos os nossos clientes atualmente, né? É relacionado à segurança da informação. Você contrata um terceiro para desenvolver a sua API, por exemplo, um terceiro fora da relação sua com a Connexus, por exemplo. É o caso que eu quero chamar a atenção aqui. Segurança da informação. Você está abrindo o seu banco de dados para esse terceiro. Você tem que conhecer, você tem que ter garantias, você tem que ter controles de quem está acessando, tem que ter todos esses mecanismos para que você não tenha riscos adicionais de vazamento de informação, porque você acabou de adicionar mais uma possibilidade, mais uma perna na relação de acesso aos seus dados, e muitas vezes, igual a gente comentou aí das views, tem acesso ao banco de dados inteiro quase. Então é um risco que você pode correr de exposição gigantesco, né? O Demetrios, eu queria também entender a sua visão de o que define hoje o sucesso ou fracasso de um projeto de integração na sua visão. Olha, o que define é o final do projeto. Aquele projeto, ele foi resolutivo para o problema inicial, né? Então, assim, como o Kézio já falou um pouco ali em cima, é importante quando a gente vai iniciar o projeto ter objetivos claros. O que você precisa resolver com este projeto? E aí definir e traçar, né, todas as ações para que quando chega ao final, aquele problema que foi definido lá atrás, ele será resolvido com esse projeto. Não adianta, né, o nosso cliente, né, o parceiro querer definir algo, né, porque os outros estão fazendo, o mercado está assim, e ele não ter um objetivo claro, aquilo que ele quer alcançar. Então, né, a resolução do problema, ela tem que ser clara, objetiva, e o projeto tem que ser resolutivo. A gente tem que alcançar ali aquele, aquele alvo, né?
Legal. A gente falou mais um pouco antes aí sobre as integrações mais comuns que os nossos clientes têm feito, Kézio. Eu gostaria de deixar um espaço aí, se você quiser comentar um pouco mais sobre algum case que vocês, o Demetrios também, que vocês tenham trabalhado recente. Acho que é bem legal, né? Ou os cases mais comuns que chamam aí mais atenção, tá? Sim, Cláudio. Eu acho que um case que é legal a gente falar foi a integração com outros sistemas ERPs, para que a gente dê o start no processo de importação no Connexus. Hoje a gente já tem alguns clientes que rodam com esse tipo de processo. Ficou bem legal, economiza mão de obra de digitação, gera segurança, porque geralmente os pedidos, né, uma falha aí de digitação num pedido ou numa invoice pode gerar até problemas para o cliente, né, na operação. Outro tipo de integração que eu acho assim bem eficaz em termos de retorno é a integração com sistemas de armazenagem, né, WMS ou sistemas dos armazéns também, que para o perfil dos nossos clientes são trocas de dados que trazem eficiência para as remessas, para os retornos, e também para clientes que têm e-commerce, né? Que é o cliente do nosso cliente fazer um pedido no e-commerce, na plataforma, esse pedido já cair no sistema ERP para fazer as tratativas. Então, assim, e também não podemos esquecer que são as integrações com plataforma de BI, né? Para gerar os KPIs, as dashboards e as visualizações para tomada de decisão dos clientes. Então, assim, dos projetos que eu atuei recentemente, eu acho que esses seriam assim os que eu achei mais interessantes. Ô, Kézio, e desses projetos que você citou e talvez de outros, Demetrios também fica à vontade para complementar, quais que você tem visto que o cliente desenvolve sozinho do lado dele, ou com pouca ajuda, ou com alguma ajuda da Conexo, mas ele como protagonista desenhando o projeto e implementando? Você falou do BI, eu acredito que seja um deles, Sim, né? projeto de BI geralmente é um que sempre segue por esse caminho. Boa parte dos nossos clientes entende que o BI é uma estratégia interna da empresa e tenta tratar dessa forma, desenvolvendo internamente. Como o BI também tem um viés de extração de dados, ele tem pouca entrega de dados de volta para o Connexus, acaba que ele fica um pouco mais simples nesse ponto e dá mais autonomia para o cliente desenvolver. Legal, Acredito legal. também que os outros, né, que a gente comentou, Kézio, o RP, SMS, WMS, dependendo da maturidade, né, da TI do cliente, ele até consiga fazer, mas a gente já desenvolveu algumas coisas que são praticamente plug and play, né? Por exemplo, a, a nossa integração com o e-commerce e os marketplaces de mercado, né? Nós temos um parceiro ali que é plug and play, é só a gente ativar e o nosso cliente já está operando, ele já consegue seguir a partir dali. Legal. Bom, eu acho que com isso a gente conseguiu trazer um pouco mais de conhecimento e de informação. Agradeço a presença de vocês e a todos que nos assistiram. E até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio, até mais. Até mais.